A oitava praga, o rugir das pragas no Egito. A terra do Egito vivia tempos de tormenta. O faraó, com o coração endurecido, recusava-se a libertar os filhos de Israel, mesmo após 7 pragas devastadoras. As águas haviam se transformado em sangue, rãs cobriram as casas, piolhos invadiram os corpos, enxames de moscas devoraram a paz, doenças exterminaram os rebanhos, úlceras corroeram a saúde, e a fúria do granizo destruiu campos e vidas. No entanto, a arrogância do faraó permanecia inabalável. Moisés, o servo do Senhor, recebeu uma nova instrução. Em meio ao silêncio da noite, quando o desespero reinava nas casas dos egípcios, o Senhor falou a ele e a Arão. A mensagem era clara e carregava o peso da justiça divina. Vá até o faraó, disse o Senhor a Moisés, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe meu povo ir, para que me sirvam. Se você não permitir que eles partam, farei com que gafanhotos invadam seu território. Com o comando divino, Moisés se dirigiu ao palácio do faraó. O grande salão era um símbolo de opulência, mas também de teimosia. Moisés, com sua presença firme e olhar inabalável, proclamou as palavras de Deus. Ele descreveu o que viria, um enxame de gafanhotos tão vasto que obscureceria o sol e cobriria o solo como uma onda viva, devorando tudo o que o granizo havia deixado intacto. Por um instante, a corte do faraó se encheu de murmúrios. Seus conselheiros, temerosos das calamidades que já haviam testemunhado, imploraram ao rei para ceder. Por favor, majestade, disseram, deixe os hebreus partirem. Não vê que o Egito está em ruínas? Mas o faraó, embora abalado, não cedeu. Sua arrogância era mais forte do que o bom senso. Ele respondeu a Moisés com desdém, dizendo que não libertaria os hebreus. Moisés, então, saiu do palácio sem dizer mais nada, levando consigo o peso da recusa do rei. No amanhecer do dia seguinte, Moisés estendeu seu cajado sobre o Egito conforme a instrução de Deus. Um vento quente e ressequido começou a soprar do leste. Por todo o país, os egípcios sentiram a mudança na atmosfera. O céu parecia mais pesado, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. No início, nada parecia fora do comum. No entanto, à medida que o dia avançava, o horizonte tornou-se escuro. Uma nuvem negra, como um exército celestial, avançava pelo céu. Quando finalmente chegou, revelou-se ser um enxame de gafanhotos, incontável em número, que desceu sobre o Egito como uma tempestade viva. Os gafanhotos eram diferentes de tudo o que já se vira antes. Eles não apenas devoravam as colheitas e as folhas, mas também destruíam qualquer vestígio de alimento que ainda restava após o granizo. Vinhedos, figueiras, tamareiras, nada escapava. A devastação era total. Os egípcios tentavam desesperadamente salvar seus alimentos, mas era inútil. O som incessante dos gafanhotos mastigando e o bater de suas asas enchiam o ar, criando uma atmosfera de pavor absoluto. Enquanto o Egito era consumido pelo enxame, o faraó finalmente foi tomado pelo desespero. Ele convocou Moisés e Arão ao palácio e, com voz trêmula, confessou: Eu pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado mais uma vez e intercedam junto ao Senhor para que ele afaste de mim esta praga mortal. Moisés ouviu as palavras do faraó, mas seu coração sabia que o rei poderia não ser sincero. Mesmo assim, ele prometeu orar ao Senhor. Quando saiu do palácio, Moisés rogou ao Deus de Israel que afastasse os gafanhotos do Egito. O Senhor, em sua misericórdia, atendeu ao pedido de Moisés, e um vento forte soprou do oeste, levando os gafanhotos para longe, para o Mar Vermelho. Não restou um único gafanhoto em todo o território egípcio. Mas o faraó, ao ver o alívio imediato, voltou a endurecer o coração. Ele recusou-se, mais uma vez, a libertar os hebreus. A teimosia do rei seria seu maior erro, pois o juízo de Deus ainda não havia terminado. A devastação causada pelos gafanhotos parecia o auge das pragas, mas o faraó, mais uma vez, endureceu seu coração. A decisão de manter os hebreus escravizados não apenas contrariava a vontade de Deus, mas também selava o destino do Egito.
O palácio, apesar de grandioso, estava cercado por uma nação em ruínas, e o descontentamento entre os súditos do faraó era palpável. O povo egípcio, faminto e desesperado, começou a murmurar abertamente contra seu líder. O grão havia sido consumido, as árvores estavam nuas, e os celeiros, antes abarrotados, agora estavam vazios. O céu, que outrora proporcionava chuva e prosperidade, parecia agora cúmplice das calamidades. Em meio ao caos, as orações e lamentos de milhares ecoavam pelas ruas, mas nenhuma oferenda aos deuses egípcios trazia alívio. No coração dessa desolação, Moisés, incansável em sua missão, orou ao Senhor em busca de orientação. Deus falou novamente, reafirmando a iminência de novos juízos caso o faraó continuasse a desafiar sua autoridade. Moisés sentiu o peso da responsabilidade em suas palavras, mas também a esperança de libertação para o povo de Israel. Ele sabia que cada passo que dava era um avanço rumo à terra prometida. Enquanto isso, no palácio, o faraó era assombrado por dúvidas. Ele caminhava pelas câmaras douradas, onde os ecos de risadas e festas haviam sido substituídos pelo som de passos apressados e vozes tensas. A rainha, preocupada com o futuro, tentava convencê-lo a reconsiderar sua posição. Seus ministros, antes confiantes, agora se mantinham calados ou aconselhavam prudência. Meu senhor, começou um deles, após hesitar por um momento, o Egito já não é mais o mesmo. Perdemos nossas colheitas, nossos rebanhos e a confiança do povo. Talvez seja a hora de deixar os hebreus irem. Eles não são tão numerosos que causem danos irreversíveis se partirem. O faraó, entretanto, apenas olhou para o ministro com frieza. Sua voz saiu baixa, mas carregada de determinação. Você acha que eu, rei do Egito, permitirei que um bando de escravos me humilhe? Eles pertencem a esta terra. Que Deus é esse que desafia os deuses do Egito? Mas o povo de Israel, cativo há gerações, começava a enxergar uma luz de esperança. Nas margens do Nilo, entre os campos devastados, eles se reuniam em segredo para orar e fortalecer uns aos outros. Havia medo, é claro, mas também fé de que a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó estava se cumprindo. Cada palavra proferida por Moisés era um lembrete de que o Deus de seus pais estava agindo por eles. Uma noite, enquanto os ventos ainda traziam ecos dos gafanhotos levados para o mar, um ancião entre os hebreus ergueu sua voz em meio ao grupo. O Senhor é justo, e seus caminhos são mais altos que os nossos. Não temam, irmãos, pois a libertação está próxima. Estejamos preparados para o chamado. Quando ele vier, partiremos como um só povo. Os mais jovens ouviram essas palavras com admiração, enquanto os mais velhos, com lágrimas nos olhos, lembravam-se de histórias de um tempo antes do cativeiro. Nos dias que se seguiram à retirada dos gafanhotos, o Egito enfrentava a dura realidade de reerguer-se. Mas Moisés sabia que ainda haveria resistência por parte do faraó. Deus havia alertado que sua teimosia traria mais juízo, e Moisés continuou a se preparar para confrontar o rei novamente. Ele sabia que a liberdade não seria conquistada sem a intervenção direta do Senhor. Em uma nova audiência no palácio, Moisés e Arão entraram sob os olhares vigilantes dos guardas e atenção dos ministros. O faraó estava sentado em seu trono, os dedos tamborilando no braço dourado, enquanto os dois irmãos permaneciam em silêncio por um momento. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, anunciou Moisés, com a voz firme: até quando você se recusará a se humilhar diante de mim? Você acha que pode resistir ao braço forte do Deus Todo-Poderoso? Saiba que o que virá será ainda mais devastador se não permitir que o povo de Israel vá para adorá-lo. O faraó, tomado por uma ira fria, levantou-se abruptamente. Saia da minha presença, Moisés! Gritou ele, apontando para a porta. Não volte a me ver, ou será morto. Moisés olhou para ele com calma e respondeu: assim será. Eu não o verei novamente. Essas palavras marcaram o fim de um ciclo e o início de outro, ainda mais aterrador. A obstinação do faraó não apenas causaria mais destruição ao Egito, mas também selaria seu destino diante do Deus de Israel.